Stanley Kubrick é um cara que se utilizou muito da música do Ligeti. Muitas obras do Ligeti que estão presentes nos filmes dele. Quem aí assistiu a exposição que teve aqui do MIS, que ficou de setembro do ano passado até janeiro, do Kubrick? Muita gente viu aí? Só vocês dois? 3 também? Uma fileirinha aqui. Ah lá, também. Foi uma exposição magnífica para mim, assim, porque é um cara que eu gosto demais, assim, e me aproximou muito, eu me aproximei muito da obra do Stanley Kubrick, justamente pelo Ligeti, que era um compositor que eu já conhecia, gostava. Tudo que ele usava como trilha sonora eram coisas que eu gostava demais, assim falava Zaratustra, a própria obra do Ligeti, Penderecki e tal, essa coisa toda. Então isso aí, gente, é o meio. Quando está no meio do 2001, quando sai no espaço, aparece uma tela preta e ele toca atmosferas, não inteiro, mas a parte que não foi tocada na abertura. É uma música que tem mais ou menos uns 8, 9 minutos. Vou pedir bastante atenção de vocês. Não quero que vocês fiquem tentando associar a música, aquilo tudo que eu falei, a coisa do rizoma, não. Deixa fluir. E os pensamentos vêm, e dependendo dos pensamentos a gente tem que afastar. Eu tenho um amigo que ele dá aula de apreciação musical, ele conta um caso que eu adoro, que ele fala assim, olha gente, então quando a gente escuta música, é muito normal, você começa a escutar uma orquestra, está vendo uma orquestra, aí a pessoa vê assim, nossa, olha que melodia bonita desses violinos, aí de repente entra um trompete tocando, gente, mas que coisa linda. Nossa, será que eu paguei a conta de luz ontem? Não paguei, como que eu faço agora? Ixi, vou ter que ir no banco, vou ter que enfrentar a caixa para poder pagar. Aí já era. Vamos tentar realmente assim, ficar presente e ouvir.
trecho de algo que sempre existiu, né? A impressão que a gente tem é que você faz assim com volume, dá uns 8 minutos, você faz assim com volume. O que eu acho impressionante nessa obra dele, que é de 1961, é isso mesmo, é que ele usa só instrumento de orquestra. Não tem nenhum instrumento maluco, nada eletrônico. Cara, ele cria uma sonoridade que é muito incomum. Tem horas que você fala assim, nossa, mas isso não é som de instrumento de orquestra, não é possível. O que ele fez? Vocês têm essa impressão também ou não? Tem uma coisa que eu acredito que é o seguinte, ele estudou muito música eletrônica. Nessa década de 50, 60, era um avanço na música eletrônica, uma pesquisa muito grande, assim, esse tipo de sonoridade desconstruída, trabalhar os ruídos, massas sonoras, densidades. Só porque ele se envolveu com a música eletrônica é que ele conseguiu conceber acusticamente esse tipo de sonoridade. Cada vez que eu escuto música assim com atenção, como eu escutei agora Atmosferas, é engraçado. A gente sempre tem uns lampejos de lucidez. Da mesma maneira que se faz análise de música, analisar a melodia, analisar a harmonia, analisar o ritmo, a mudança de compasso, essa música você não pode ouvir sob o aspecto da harmonia, sob o aspecto da tonalidade, sob o aspecto da melodia, sob o aspecto do ritmo. A partitura é 4x4, normal, semínima 60, só que as coisas vão se entranhando ali. Eu vi um programa um tempo atrás que falava sobre as novas famílias, justamente pela questão desse rompimento da família tradicional que a gente via aí décadas e décadas atrás, as pessoas lidando hoje com novas famílias. Não tem um programa, uma coisa do GNT e tal, chama-se Novas Famílias, né? Então, tudo quanto é tipo de novas famílias surgindo que fogem do padrão do pai, da mãe e dos filhos. Mas você tem o casal homossexual, seja ele masculino, seja ele feminino, ou você tem um outro tipo de formação, aí que adota, que o outro tem um filho que juntou ali, a outra pessoa que ela se tornou homossexual depois que já tinha um filho. Então, da mesma maneira que hoje em dia a psicologia, a psicanálise, muitas pessoas tentam pensar qual que é o sentido dessas novas famílias e como que existe uma variação muito grande de coisas convivendo no mesmo mundo, se criou também um tipo de análise para essa música, que é uma música que não tem melodia, não tem harmonia, não tem ritmo, quer dizer, tem, mas não sob a ótica da tonalidade que a gente está habituado, né? Então, uma das coisas que o Ligeti coloca é isso, a forma da música passou a ser definida por modificações no interior dessas estruturas, pelas mais delicadas mudanças na densidade e pelo desembocar mútuo das superfícies e massas sonoras. Esses são termos bem recorrentes nesse tipo de análise. Tem uma análise que se chama análise espectral, é o que eles criaram para poder analisar esse tipo de música. Então, são blocos sonoros que traduzem densidades. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Quanto mais para cima aqui, você tem a variação de altura. Então, quanto mais aqui em cima, você tem uma massa orquestral que ela vai dessa região aqui de altura mesmo, de nota, né? Frequência. Aí você tem uma quebra e tem aqui embaixo. Aqui você tem os muito graves da orquestra e um pouco acima na questão e vai indo. Não sei se todo mundo reparou uma hora que o som vai ficando agudo, lá em cima, a ponta e de repente os contrabaixos fazem. Então ele pega os extremos aqui, ó, dos trompetes, das flautas, dos flautins, clarineta, aí vai ficando, fica só flautinho lá em cima, e de repente uma conexão com esses contrabaixos tocando as notas bem graves e tal. Então, é um tipo de análise que eles começaram assim, como que a gente pode desvendar esse novo tipo de arte que está surgindo? Criaram a análise espectral. Aí eu vou colocar a próxima projeção, que para mim é incrível. Que eu acho que é a coisa mais incrível que a gente pode ver. Porque antes de mostrar, todo mundo pode pensar assim, quando mostrar. Isso é uma coincidência. É verdade, é uma coincidência. Que eu acho que o Tadao Ando, acho que às vezes ele nunca ouviu falar do Ligeti. Muito menos ele viu uma análise espectral do Ligeti. E ao mesmo tempo o Ligeti pode ser que conheça o Tadao Ando de admirar a arquitetura ou qualquer coisa. Não é uma coincidência, porque a gente está tratando
de algo que está relacionado a uma época, e não relacionado a X, Y, Z. É algo que está presente no mundo e que a nossa capacidade de estar ainda mais presente e conectado é quando a gente consegue fazer essas associações e esse grande rizoma. Preparei demais, né? Mas olha, isso é incrível. Todo mundo percebeu o que eu quis dizer ou não? Essa análise espectral do Liggett, você tem um volume menor, você tem essa área intermediária, aqui na verdade é uma escada, que ela sobe ali no projeto do Tadao Ando, você tem o bloco principal, que é um bloco maior, e você tem os outros volumes, olha. Não tem palavras para explicar isso. Gente, isso são os milagres, assim. Jung, talvez. Ele fala uma coisa muito interessante no consciente coletivo. Ele tem um experimento. Você tem um experimento dos macacos numa ilha? Você sabe desse experimento? Eu vou tentar falar mais ou menos assim, porque eu não sei muito bem, tá? Ele tenta explicar o inconsciente coletivo e usa isso como exemplo. Eu acho que são duas ilhas distintas, onde esses macacos não tinham comunicação uns com os outros. E aí tem uma coisa de um alimento, eu não sei se é uma banana, não sei o que é. Você sabe isso daí? Oi. É uma pesquisadora japonesa que estudava macacos. E aí tinha um arquipélago com a mesma espécie de macaco, mas que eles nasciam e morriam cada um em uma ilha. Eles não sabiam nadar e era impossível para eles atravessar de uma ilha a outra. E aí ela ensinou um desses macacos a lavar a batata que eles comiam sem lavar. Pegavam da terra e já comiam. E ela introduziu essa informação nova de lavar uma batata e o macaco começou a ensinar para os outros. E ela vivia nessas ilhas, estudava eles, até que chegou o 100º macaco, que ela foi analisando, vendo assim, ali no dia a dia, quando ela percebeu que mais de 100 macacos lavavam, depois que ela ensinou eles a lavar a batata, os outros macacos das ilhas próximas também aprenderam isso de uma forma genial. Todo mundo entendeu aí, né? Ela ensinou para um, que dentro daquele ambiente deles ensinou para os outros. Depois que já tinham 100 desse grupo de macacos que estavam lavando as batatas, os outros que não tinham conexão nenhuma com eles, de outras ilhas, começaram a fazer isso também. E aí Jung dá o nome desse exemplo de inconsciente coletivo. É o que está aí presente, que eles perceberam de alguma maneira e começaram a fazer. E tem o Rupert Sheldrake que fala dos campos morfogênicos, né? Que ele é mais atual. Assim. Então fala para ele. O que ele estudou, também fez uma série de experimentos, mas ele fala de campos mórficos, que são como atmosferas de informação, assim, que seria uma das formas de explicar esse experimento. Assim. Então, se criou uma espécie de massa crítica de informação que pode ser transmitida de uma forma onde não se percebe de fato a relação empírica, assim, mas que houve uma massa de consciência nova transmitida pelo um campo. Qual é o nome desse? É um filósofo? Rupert Sheldrake. Ele é um cientista, e não sei dizer também exatamente todas os títulos que eles têm. Depois você manda por e-mail o nome dele? Uhum. Tá bom. Conto com isso. Então é isso, gente. Tem algumas coisas realmente assim que elas me impressionam. É uma coincidência, mas é muita coincidência. Isso é uma coincidência muito coincidente, entendeu? O negócio. Isso é uma obra, outra obra do Liggett, para coro, essa é de 1966, que se chama Lux Aeterna.
Não só Mozart, né, tem um Requiem famoso dele, que a gente ouviu um trechinho do Dies Irae, lá no Exemplo dos Incríveis, mas tem vários compositores que têm a missa de Requiem, né, para orquestra, assim, bem famosa, né, o Requiem de Brahms, que eles chamam de um Requiem alemão, né, tem o Requiem de Verdi, que é muito bonito, e o Ligeti também tem um Requiem dele, e que é todo baseado no texto da Bíblia. Quando a gente tem a missa de Requiem, todo dia 2 de novembro, que é a missa dos mortos lá em Belo Horizonte, tem um maestro, amicíssimo meu, maestro Armando Sávio, grande maestro, uma pessoa maravilhosa, ele sempre me convida para poder tocar. Já tem anos e anos e anos que a gente faz o Requiem de Mozart no dia 2 de novembro, durante a missa de Requiem. É um negócio assim, é muito emocionante, porque independente da espiritualidade, da religião da pessoa, assim, a impressão que a gente tem é que a gente está fazendo música dentro de um espaço adequado para isso, dentro de um contexto adequado. Porque o Requiem, pela natureza, todos os compositores se baseiam no texto bíblico para poder compor, né? E todas as missas de Bach foram feitas dessa maneira, e durante muito tempo a arte ocidental, ela teve um vínculo muito forte com a religião. Não só a música, né? Todas as artes, a cultura também, um laço muito forte com a religião. E aí ele escreveu o Lux Aeterna. Eu coloquei o texto, né? Um trecho da missa que ele coloca em palavras, e que continua nesse mesmo processo rizomático. Essa daí ela já tem um estranhamento, acho que um pouco menor, porque ela é um pouco mais harmônica, no sentido de que esse microponto, esse microtonalismo que ele usa, são de notas mais harmônicas, vamos dizer assim. Eu tenho um amigo que ele fez um mestrado em música contemporânea, e ele fez uma análise dessa obra, onde ele conseguiu encaixar um campo harmônico tonal, normal, maior, dentro da obra, que a gente não consegue perceber assim, porque não é o caso, eu acho. E aí ele tem uma outra fase, mas que faz parte dessa mesma farinha do mesmo tacho aí, né, a mesma coisa, do mesmo saco, que já é a música com muitas interrupções e muito movimento. A gente vai escutar tudo mais ou menos assim. Ele tem boa parte da obra dele voltada, e ele tenta encontrar o equilíbrio disso em algumas peças. Do mesmo jeito que o Tadao Ando trabalhou muita coisa da sombra e da luz, ele tem um capítulo do livro dele, o último capítulo, dedicado à sombra e à luz. O Ligeti também tem esse contraste, mas esse contraste, para mim, ele só é um contraste. Mas ele, na verdade, faz parte do mesmo conceito. Ele gera o mesmo tipo de unidade, que é a última música que a gente vai ouvir, que para mim tem essa unidade, mesmo utilizando focos diferentes. Todos os concertos que ele escreveu, o concerto duplo para flauta e oboé e vários outros concertos, sempre tem um movimento estático nessa linha, um movimento bem movimentado e preciso nessa outra linha, e um terceiro movimento que às vezes faz uma junção deles ou volta para o movimento estático, mas que aqui é o mesmo conceito. Então essa é para coro, para 12 vozes, se não me engano. São 12 vozes? Isso.